Olá, amigas! Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao podcast Sindicalismo e Trabalho. No episódio de hoje, nós vamos responder a seguinte questão: dispensa coletiva ou dispensa em massa? Qual é a nomenclatura que melhor retrata o fato social? E por que é fundamental o profissional ou a profissional fazerem uma reflexão sobre esse tema? Nós sabemos que a expressão dispensa em massa no Brasil ganhou muita força em 2009, no famoso caso da Embraer. O chamado caso da Embraer foi a primeira vez que houve uma intervenção realmente expressiva da Justiça pela negociação prévia coletiva diante da possibilidade de dispensa de uma coletividade de trabalhadores. Naquela oportunidade, 4.000 empregados foram atingidos e se utilizou a nomenclatura dispensa em massa, que acabou ganhando muita força no linguajar jurídico nacional. Tanto que o STF, na tese de repercussão geral número 638, se referiu à dispensa em massa, a exemplo do que já havia feito a Justiça do Trabalho. Até se compreende que naquela época, pela novidade e impacto numérico das pessoas atingidas, fosse utilizada aquela expressão. Mas o fato é, a nomenclatura dispensa em massa não é utilizada no direito comparado ou na própria CLT. E sabe por quê? Porque a expressão dispensa em massa traz a falsa ideia da necessidade de que sejam atingidas um número expressivo, um número muito grande de trabalhadores para que seja considerado uma dispensa em massa. E isso pode prejudicar a própria tutela da negociação coletiva. Tanto que algumas decisões judiciais vêm afastando a necessidade de negociação coletiva sob o argumento de que não se atingiu uma massa expressiva de trabalhadores. Mas será? E é isso que nós vamos tratar agora. E eu sou o professor Arilson Rhodes, advogado com experiência na militância no direito sindical e na área processual coletiva do trabalho. E para tratar do tema, eu vou conversar com o professor Jefferson Rodrigues. Professor Jefferson Rodrigues, procurador do Ministério Público do Trabalho, vice-coordenador da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical, a CONALES. Mas antes, vou passar um breve recado. Se você quer saber mais sobre as ações coletivas na Justiça do Trabalho e sobre o direito coletivo do trabalho, temas relacionados à organização sindical, direito de greve, normas coletivas, acordos coletivos, enfim, tudo relacionado ao direito coletivo do trabalho, visita o nosso perfil no Instagram, Sindicalismo e Trabalho, ou o nosso site, sindicalismoetrabalho.com.br. Lá você vai encontrar artigos, informações, tudo o que você precisa para aprofundar o seu conhecimento e se tornar um profissional ainda mais qualificado. Nós descomplicamos o coletivo para a sua maior qualificação. E você sabe, maior qualificação é a garantia do seu sucesso. Professor Jefferson, dispensa coletiva ou dispensa em massa? A forma faz diferença ou é simplesmente um preciosismo jurídico? Olá, professor Arilson. Olá, amigas e amigos do podcast Sindicalismo e Trabalho. Essa é uma questão, professor, que não é mero preciosismo. Responder-se com a melhor utilização, melhor terminologia, dispensa coletiva, dispensa em massa, é um pressuposto necessário, aliás, à proteção dos direitos sociais. E nós vamos verificar isso aqui. Isso porque a primeira coisa que tem que ficar em mente é que a dispensa coletiva, ela, para a sua caracterização, ela não pressupõe o atingimento de uma massa ou multidão de trabalhadores. Em outros termos, a retratação desse fenômeno social, desse fato social, está no impacto causado pela coletividade da dispensa, não necessariamente na sua massividade. É evidente que o maior número de trabalhadores vai causar um impacto maior na sociedade, mas para a caracterização do fato social de dispensa coletiva, não é necessária uma massa de trabalhadores. E da onde você está tirando isso, professor Jefferson? E se você for olhar, se nós formos lá olhar o direito comparado, porque o artigo 477-A da CLT ele não diz a respeito desse tema, você vai verificar que em Portugal, por exemplo, lá no Código de Trabalho português, ele diz que o despedimento coletivo, ou seja, a dispensa coletiva, é aquela que atinge 2 a 5 empregados num período de 3 meses, a depender do porte da empresa, né? Micro, pequena, média ou grande. Em Angola, a dispensa coletiva é aquela que envolve a extinção ou transformação dos postos de trabalho que afetam 5 ou mais trabalhadores. Está lá no artigo 238 da Lei Geral de Trabalho angolana. Na Espanha, da mesma forma, você tem lá uma relação de percentual, 10% de trabalhadores de empresa até 100 empregados,
10% de trabalhadores em emprego que possui 100 a 300 empregados. E aí vai. Você também tem na Itália, na Alemanha, na Argentina, no Peru. Portanto, tecnicamente, para exprimir uma dispensa coletiva, não era sentido restringir o fenômeno à ideia de massa. E também a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela caminha nesse sentido. A OIT ela não dispõe de uma convenção específica sobre dispensa coletiva, né? Mas há duas recomendações paradigmáticas a respeito desse tema, que é a recomendação 166 sobre o término da relação de trabalho, de 1982, e a recomendação 163 de 1981 sobre a promoção da negociação coletiva. E todas as duas falam em dispensa coletiva e não dispensa em massa. Também, ainda no direito comparado, nós temos lá a diretiva 9859 do Conselho da União Europeia, que utiliza também a terminologia de dispensa coletiva. É importante, professor, e aí, advogados e advogadas que operam na seara trabalhista, deixa claro e ficar claro que a linguagem, algumas vezes, ela pode não ser adequada o suficiente para retratar em seus contornos, todos os seus contornos, uma realidade social. Mas certamente, se ela for repetida e de maneira acrítica, ela pode criar uma imagem figurativa que oculta ou desconstrói a própria realidade. E um exemplo disso é que, apesar do STF, na tese de repercussão geral, número 638, decidir pela negociação coletiva prévia, existem algumas decisões ou posicionamento que excluem a proteção social dos trabalhadores sob o argumento de a dispensa coletiva não atingir uma massa de trabalhadores, ou seja, só dizem que há necessidade de negociação coletiva prévia quando a dispensa atingir uma massa de trabalhadores. Essa tese, essa argumentação, ela não tem fundamento jurídico nacional, porque não há legislação que diz esse aspecto, e não obstante, se a gente for lá no artigo 8º da CLT, ele deixa claro que na falta de legislação a respeito desse tema, você pode utilizar sim o direito comparado, né? Então, a forma como se diz, professor Arilson, ela faz toda a diferença, porque se a gente for excluir as micro e pequenas empresas com um despedimento de menor grupo de trabalhadores, embora seja uma dispensa coletiva, mas não se retratar numa massa de trabalhadores, nós vamos excluir essa proteção social, nós vamos excluir a necessidade de negociação coletiva prévia da grande maioria dos trabalhadores brasileiros que estão nas micro e pequenas empresas. Então, como eu disse, a linguagem ela pode ideologicamente promover essa desproteção social, extraindo o sentido incorreto pelo uso repetido dessa nomenclatura inadequada. E porque, como visto, a dispensa coletiva não pressupõe necessariamente o atingimento de um número elevado, de uma massa de trabalhadores. E por isso que eu digo sempre, né? Muda a nomenclatura nas suas expressões, a de você advogado e nas petições, porque isso ajuda a reforçar a tutela social dos trabalhadores. Se você fizer isso, utilizar a expressão dispensa coletiva ao invés da dispensa em massa, você estará muito bem acompanhado da nota técnica 7 da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical do Ministério Público do Trabalho. A nota técnica 7, ela fala sobre dispensa coletiva e proteção social. Também estará muito bem acompanhada da OIT e do próprio direito comparado, que também utiliza a expressão dispensa coletiva e não dispensa em massa. E se você for ainda muito positivista, pode ficar tranquilo, porque você estará acompanhado também do artigo 477-A da CLT, que também fala em dispensa coletiva. Entendido, professor? Te devolvo a palavra. Obrigado, professor Jefferson. Obrigado por suas palavras, obrigado pelos seus esclarecimentos. E você que gostou do conteúdo desse podcast, lembre-se de compartilhar com quem você acha que se interessa pelo tema Direito Coletivo do Trabalho. Visite o nosso perfil lá no Instagram, Sindicalismo e Trabalho, e no site sindicalismoetrabalho.com.br. Lá você vai conhecer muito mais sobre o tema relacionado ao direito coletivo do trabalho e vai aprofundar o seu conhecimento, vai se qualificar
e você sabe que se qualificando você vai atingir o seu sucesso. E até a próxima!